Se formos honestos na interpretação dos textos bíblicos, vamos encontrar a divindade de Jesus expressa no seu nascimento, na sua vida, nas suas obras, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, em todo o seu ministério. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Sólida Fé, esse canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar a sua fé por meio dos conteúdos bíblicos postados aqui. Sabia que 70% daqueles que vêm até a nossa comunidade, o nosso canal, ainda não é inscrito? Verifique aí se você faz parte dessas pessoas não inscritas. Eu peço a você, inscreva-se e venha para a comunidade Sólida Fé. Inscreva-se aí se você ainda não é inscrito. E se é, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixe o seu like, mostrando que você esteve aqui e que você vem sempre aqui nos nossos vídeos. E compartilhe essa aula para mais pessoas. Aula? Sim! Hoje nós vamos adentrar na aula de número 5 das lições bíblicas, que tem como tema nesse trimestre Em Defesa da Fé Cristã, comentada pelo teólogo Ezequias Soares. A aula de número 5 está aí, ó, projetada para você. É uma afirmação de que Jesus é Deus. O lobo aqui, ó, que são os hereges que não afirmam que Jesus é Deus, está de olho em você, hein? E aí, você pode afirmar veementemente que Jesus é Deus? Você é um professor da EBD e vai dar essa aula? Você tem aí já os seus apontamentos, já preparou a aula? Essa aula é como uma ajuda para você. Eu estou preparando ela para te ajudar a melhorar sua aula, a ampliar o seu conhecimento. E se você não é professor, mas é aluno, também se beneficie dessa aula, porque ela está empolgante. Prepare aí um papel, uma caneta, faça anotações e perguntas para levar e debater com o professor em sala de aula. Podemos observar então que no texto áureo, o professor Ezequias Soares deixa para nós João capítulo 1, verso 1, na afirmação da divindade de Jesus. O que nos diz? Nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma afirmação veemente da divindade de Jesus. E a verdade prática das lições bíblicas, especialmente da lição de número 5, traz como título o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada em seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos divinos, ok? Então, o que ele traz para nós, para o nosso conhecimento, que a Bíblia narra a divindade de Jesus. Um dos objetivos centrais das Escrituras é mostrar que Jesus, de fato, é divino. Então, diante dessa afirmação e verdade prática, surge uma pergunta para nós. Então, a pergunta é a seguinte: Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus quando veio aqui, sim ou não? Sim. Uma outra pergunta: ele utilizou dos seus atributos absolutos? Ele utilizou dos seus atributos eternos? Então, essa é uma pergunta que pode surgir no nosso meio. Bom, Jesus veio como homem. Ele era de fato Deus. Sim, era de fato Deus, mas veio como homem. Agora, aqui na Terra, como homem e como Deus também, ele utilizou dos seus atributos absolutos como Deus? Nós vamos observar que sim, Jesus ele utilizou dos seus atributos absolutos. O que são os atributos absolutos? São aqueles atributos incomunicáveis que Deus não comunicou a nós, seres humanos. Exemplo, eternidade. Não somos eternos. Nós fomos criados para a eternidade. Então, somente Deus possui esse atributo. Onipotência, onipresença, só Deus possui esses atributos. Nós vamos observar que um dos atributos incomunicáveis, o poder de Deus, é utilizado na pessoa de Jesus quando foi de fato manifesto nessa terra como também verdadeiramente homem. Jesus andando sobre as águas. Quem pode andar sobre as águas? Quem consegue andar sobre as águas? Jesus conseguiu, porque além de ser verdadeiramente homem, ele também era verdadeiramente Deus, utilizando dos seus atributos incomunicáveis.
ou os seus atributos absolutos. Uma outra coisa que Jesus somente ele tinha condição de fazer e o homem não tem condição de fazer: ler os pensamentos das pessoas. Lembra? Existem episódios que Jesus lia o pensamento da pessoa. Jesus entendia o que a pessoa estava razoando no seu coração, no seu pensamento, no seu cérebro. Então, isso também é um dos atributos absolutos de Deus. É uma verdade de Deus homem, de Deus Jesus Cristo. Então, podemos afirmar que ele utilizou sim alguns de seus atributos absolutos, ok? Avançando um pouco mais, então já na introdução, o pastor Ezequias Soares, ele traz para nós uma informação de que João, no seu evangelho, não teve como objetivo trazer ou manifestar ou escrever sobre um novo Deus, diferente do Deus do Antigo Testamento. Não. João teve como objetivo, ele coloca na introdução da revista, e isso me chamou muita atenção. João teve como objetivo colocar o verbo dentro da divindade dos seus conterrâneos. Os conterrâneos de João, os pais judeus de João, que foram os pais na fé, os grandes homens de Deus que defenderam a causa de um único Deus. Esse único Deus, João faz questão de pontuar que é o Deus Jesus também, ou seja, é um só Deus, conforme nós vimos nas lições passadas, é um só Deus manifesto em três pessoas distintas e diferentes, mas é um só Deus. Então João não quer apresentar um novo Deus, não. Ele quer colocar o verbo, que é Cristo, dentro da divindade, mostrar que Cristo de fato ele é divino e ele é o próprio Deus. No evangelho escrito por João, nós podemos observar que João organizadamente separa 7 sinais operados por Jesus que prova que de fato Jesus é divino. Além disso, nós temos 7 expressões de Jesus relacionado ao eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Isso prova a divindade de Jesus. Então, em hipótese alguma, João tem como objetivo apresentar um Deus diferente da narrativa bíblica do Antigo Testamento. Sabe quem fazia isso? Sabe quem desenvolveu essa heresia? Um homem chamado Marcião, no século de número 2. Como que ele entendia sobre o Deus do Antigo e do Novo Testamento? Porque ele fazia essa divisão. Marcião acreditava que havia ou existia um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Então, para Marcião, o Deus do Antigo Testamento era o tal do demiurgo, assim que ele defendia. Ou seja, em grego, essa palavra demiurgo é o artífice, é o criador, é o projetor. Então, o Deus do Antigo Testamento, demiurgo, é um Deus criador, mas também é um Deus severo, é um Deus imperfeito e é um Deus distinto, separado do Deus Jesus Cristo do Novo Testamento. Para Marcião, o Deus Jesus Cristo do Novo Testamento é um Deus bom, é um Deus misericordioso, revelado na pessoa de Jesus. E João mostra que não é isso. João mostra no seu evangelho que é um só Deus. Claro que João não está refutando Marcião, porque o evangelho de João, o evangelho escrito por João, é antes dessa heresia de Marcião. João ele está aqui refutando o gnosticismo. Também acreditava nisso, nessa ideia de 2 deuses e tal, e não acreditava que Jesus de fato era divino. Só que, assim, conforme o nosso professor Ezequias Soares ele sempre faz questão de pontuar nas lições, as heresias elas só vêm com uma roupagem nova, mas o conceito é sempre o mesmo, a raiz é sempre a mesma. Então, a raiz do gnosticismo veio na heresia de Marcião, que veio na heresia de Ário também, conforme nós vamos ver no decorrer dessa lição. Basicamente, nós podemos entender que o marcionismo entendia que havia uma divisão, Deus do Antigo
Deus no novo. Deus do antigo agia dessa forma, era imperfeito, o Deus novo mais perfeito na pessoa de Jesus Cristo. João reprova isso. Ele vai dizendo que o verbo no princípio estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Bom, se era o próprio Deus, deixou de ser? Aí a gente já entra no tópico de número 1. E o tópico 1 tem como objetivo nos mostrar a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então, Jesus, ele de fato é Deus. Mesmo encarnado, ele não deixou de ser divino. Negar isso é negar toda a Bíblia. E Paulo corrobora conosco em Filipenses 2, versos 5 a 11. Olha o que Paulo fala na versão NAA. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha só, Paulo está dizendo, mesmo existindo em forma de Deus, Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, ele viu que o ser igual a Deus não era algo que deveria se apegar a qualquer custo, no sentido de, não, eu não vou descer na terra, eu não vou me esvaziar. Não, ele sabia que era Deus e ele se esvaziou totalmente e veio a essa terra, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecendo-se em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que está sobre todo nome, pelo qual, no nome de Jesus, dobre-se joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, diante do texto de Paulo, nós podemos observar que Jesus, ele possuía todo o poder divino, mas abriu mão de alguns. E isso não significa não possuir. Ele só abriu mão de possuir. É como um policial à paisana. Ele está armado ali, mas ele abre mão da arma. Às vezes pode acontecer alguma coisa, ele pode utilizar, mas ele não utiliza. Então Jesus também, com sua parte divina aqui na terra, ele tinha todo o poder, toda a onipotência, toda a onipresença, mas ele abriu mão de um tempo de usar para que ele pudesse de fato concluir a sua missão aqui na terra, que era viver como um homem plenamente, não deixando de ser divino, mas vivendo como um homem plenamente para executar a tarefa de morrer na cruz pelos nossos pecados. Então ele tinha e utilizou em alguns momentos não para si mesmo, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Exemplo, quando Jesus multiplica pães, isso é poder divino, é pegar os pães, multiplicar para multidões. Jesus anda sobre as águas, também utiliza do seu poder divino para poder sempre ajudar o próximo e nada em benefício próprio. Então, Jesus ele teve como fim sempre utilizar das prerrogativas divinas, dos atributos absolutos, para ajudar as outras pessoas. Lembra que quando Jesus é preso, ele está dialogando com os guardas e ele fala, se eu quiser eu dou só uma ordem e milhares de anjos vêm e acaba com tudo. Mas o meu propósito não é esse, né? Por quê? Estava lá à sua disposição, mas ele abriu mão, ele não utilizou. Já no tópico de número 2, nós vamos observar as heresias que negam a divindade de Jesus. Aí o professor Ezequias, ele deixa para nós, para nossa disposição, o arianismo. O arianismo era ou foi a principal heresia do tempo ali de 318 depois de Cristo, que infiltrou na igreja e que arrebatou muitas pessoas. Então, esse tal de Ario negava veementemente a divindade de Jesus Cristo e considerava Jesus como um Deus de segunda categoria. Sim, ele considerava Jesus como um Deus de segunda categoria. E ele insistia em seus ensinamentos que Jesus foi uma criatura de Deus, não compartilhando a divindade, a eternidade,
a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Então ele acreditava que Jesus foi uma criatura de Deus. Acreditando nisso, ele pegava textos isolados para comprovar a sua heresia. Ele afirmava que Jesus, ou houve um tempo que Jesus não existia, que Jesus começou a existir a partir de um tempo, negando a divindade de Jesus. Ele pegava texto com suas interpretações, texto como Provérbios 8:22, que diz: o Senhor me criou no princípio de seus caminhos. E ele atribuía esse texto a Jesus, dizendo, tá vendo lá, Jesus foi criado, então ele não é eterno, ele passou a existir em certo momento. E outro texto também que ele pegava para defender a sua heresia é Colossenses 1:15, que diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele pegava esse texto, tá vendo? Ó, ele é o primeiro, primogênito da criação, então ele foi criado por Deus. Nós precisamos entender que a palavra primogênito aqui não está atribuída a Deus e sim à criação. Olha só, Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, não o primogênito de Deus, mas da criação. Isso significa que Jesus é o quê? Ele é o principal, ele é a prioridade da criação, ou seja, ele é o chefe da criação e toda a criação tem que dar louvor e glórias a ele. É isso que Paulo quis nos explicar e é isso também que o nosso professor Ezequias Soares tenta nos explicar por meio desse texto posto aqui e a explicação dele. Claro que ele faz uma explicação muito melhor nesse tópico de número 2. Eu convido a você para analisar os textos, para analisar a palavra no hebraico, a palavra no grego, conforme ele deixa à sua disposição, beleza? Então aqui ele é de fato primogênito de toda a criação, significa que ele é o principal, ele é a prioridade, ele é o chefe de toda a criação. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já no tópico de número 3, já indo para a conclusão, tópico de número 3, nós podemos observar algumas implicações do arianismo na atualidade. Bom, Douglas, essa heresia surgiu lá pelo século de número 3, século de número 2, e quais são as suas evidências nas religiões ou nas interpretações hoje? Então nós vamos ver que a tradução do Novo Mundo, que é a tradução dos testemunhas, e você sabe quem são esses testemunhas, elas distorcem os textos originais para negarem a divindade de Jesus. Então as testemunhas que chegam todo domingo depois da EBD e bate na porta da sua casa, se bem que eles parecem que sumiram, né? Depois da pandemia, não estão visitando muito as casas. Mas eles distorcem os textos, colocam Deus com D maiúsculo na palavra Deus com D minúsculo, para mostrar que Jesus ele foi um homem qualquer, uma pessoa normal, uma pessoa de segunda categoria, como Ário defendia. Ou seja, eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo, que ele foi de fato divino, que ele é Deus. Não. Então, nós podemos observar que eles utilizam esse texto também, utilizam o Novo Testamento, quase todos, mas com as expressões mudadas para negar a divindade de Jesus. Em João 1:1 está escrito, a palavra era um Deus, com D minúsculo, tá? Para negar a divindade. Existem outros movimentos, além desses movimentos das testemunhas, existem outros também, o tal do Hare Krishna. O Hare Krishna, eles negam a divindade de Jesus, conforme o professor Ezequias Soares pontua aí. Eles negam a divindade de Jesus, não acreditam que ele é Salvador e eles veem Jesus apenas como um guru e um guia, um mero guia, uma pessoa esplêndida, um cara, gente boa demais. Então, essa é a visão dessa seita Hare Krishna. E nós podemos observar também que no Alcorão Jesus ele não é reconhecido como divino.
ele também é reconhecido como um profeta, como outros. Também não, eles ocultam a morte e ressurreição atribuída a Jesus também. Isso é negar a divindade. Se eu tenho Jesus apenas como um guru, como um guia e só pego aquilo que ele falou, eu tenho um Jesus pela metade. Nós precisamos ter um Jesus completo. Como? Um Jesus que nasceu de forma extraordinária, de uma virgem, pela obra magnífica e preciosa do Espírito Santo. Um Jesus que viveu de forma extraordinária, não só suas palavras foram extraordinárias, mas a forma de viver. Um Jesus que viveu sem pecado. Então isso só prova que é de fato um Jesus plenamente homem e também plenamente divino. Um Jesus que morreu como ninguém. Quem morreu como Jesus, da forma que ele morreu, não no sentido de ser crucificado, porque muitos foram crucificados, mas da forma que ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. E ele ressuscitou como ninguém. Muitos líderes, muitos gurus morreram e não voltaram à vida. Mas Jesus, ele é sim o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar. E se ele ressuscitou, nós temos essa esperança também. Então eu convido a você a analisar os textos, a verificar e achar, e encontrar essas provas da divindade de Jesus, porque ele é verdadeiramente Deus. Leia o livro de João, mas leia na perspectiva de que João ele está explicando que Jesus ele é verdadeiramente divino, ok? Então negar a divindade de Jesus é negar a sua eficácia na salvação. Jesus é divino, igual ele nunca houve e nunca mais haverá. Então se nós formos honestos intelectualmente com os textos bíblicos, ok? Muita gente é desonesta na interpretação dos textos, mas se formos honestos na interpretação dos textos bíblicos, vamos encontrar a divindade de Jesus expressa no seu nascimento, na sua vida, nas suas obras, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, em todo o seu ministério. Então seja um honesto com os textos bíblicos e você vai encontrar Jesus como divino. Essa foi a lição de número 5. Jesus é Deus. Não deixe de fazer os seus apontamentos, levar essa aula empolgante e defender a causa de Jesus, a causa da divindade dele, porque essa aula está empolgante. Ou seja, todas as aulas estão empolgantes. Semana passada nós estudamos sobre a Trindade e está magnífico. Então, adentre-se nos textos, prepare uma aula como ninguém e distribua o conhecimento para os alunos. E se você é aluno, vá com sede para você aprender mais sobre a divindade de Jesus. Não vá embora antes de ver o próximo vídeo que eu deixei para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Comente, curte e compartilhe.